Imaginem só, uma criança de apenas 3 anos morre tragicamente na Itália. 8 meses depois, sua mãe dá à luz gêmeas idênticas. Mas aqui vem o arrepio. Uma das bebês nasce com a mesma assimetria facial da criança morta, as mesmas marcas físicas, e conforme cresce, ela começa a mostrar exatamente a mesma personalidade. Você acredita que isso é possível? Porque o que vocês vão ouvir hoje vai balançar tudo o que vocês pensam sobre vida e morte. Esta é a história real que aconteceu em Palermo, Itália, no início do século XX. Uma história que foi documentada pelo próprio pai, Carmelo Samonà, um respeitado pesquisador. E quando vocês ouvirem os detalhes, vocês vão entender por que este caso é considerado uma das evidências mais fortes de reencarnação já registradas na história. Tudo começou em 1910, quando uma família italiana vivia o que seria o maior pesadelo de qualquer pai e mãe: a perda de uma filha. Mas o que eles não sabiam é que esta não seria uma despedida. Seria apenas um até logo, porque em breve algo impossível estava prestes a acontecer naquela casa. Vocês estão prontos para conhecer uma das histórias mais arrepiantes e emocionantes de reencarnação já documentadas? Então, respirem fundo, porque o que vem por aí vai mexer com vocês de uma forma que nunca imaginaram. E eu garanto, vocês nunca mais vão olhar para a vida da mesma forma depois desta história. Então, vamos começar. Em uma casa em Palermo, onde uma tragédia estava prestes a se transformar no maior mistério de uma família. Era março de 1910, e Adele Samonà estava devastada. Sua filhinha Alessandrina, de apenas 3 anos, havia acabado de falecer. Uma criança linda, de olhos grandes e escuros, mas que tinha uma característica muito particular, uma assimetria facial que a tornava única. O olho esquerdo ficava mais próximo ao centro do rosto que o direito, e ela tinha uma pequena marca na orelha. Carmelo Samonà, o pai, era um homem estudioso, pesquisador do sobrenatural. Mas nada, absolutamente nada, poderia tê-lo preparado para o que estava por vir. Adele chorava dia e noite. A casa, que antes era cheia de risadas infantis, agora estava mergulhada em um silêncio ensurdecedor. Mas então, algo extraordinário começou a acontecer. Adele começou a ter sonhos. Não eram sonhos comuns. Eram sonhos onde sua filhinha aparecia, sorrindo, como se quisesse dizer alguma coisa importante. Noite após noite, Alessandrina visitava a mãe em sonhos, sempre com aquele sorriso doce que ela conhecia tão bem. E vocês não vão acreditar no que aconteceu depois. Uma noite, enquanto Adele dormia, ela ouviu 3 batidas distintas na porta. Toque, toque, toque. Ela acordou sobressaltada, o coração disparando. Saiu da cama, foi até a porta, mas não havia ninguém lá. Isso aconteceu várias vezes. Sempre 3 batidas, sempre no meio da noite, sempre sem ninguém do outro lado. Carmelo, sendo um pesquisador, decidiu investigar. Eles fizeram sessões mediúnicas para tentar entender o que estava acontecendo. E foi numa dessas sessões que receberam uma mensagem que mudaria suas vidas para sempre. A mensagem era clara. Ela vai voltar antes do Natal. Antes do Natal? O que isso significava? Eles não entendiam, até que em agosto descobriram algo impossível. Agosto de 1910. Adele estava se sentindo estranha, enjoada. Foi ao médico e recebeu uma notícia que a deixou em choque total. Ela estava grávida, grávida de gêmeas. Mas, gente, prestem atenção neste detalhe arrepiante. Alessandrina havia morrido em março, e Adele engravidou cerca de 5 meses depois. As contas não fechavam com uma gestação normal, mas ali estava ela, esperando 2 meninas. Carmelo anotava tudo meticulosamente. Os sonhos, as batidas na porta, a gravidez. Ele sentia que algo extraordinário estava acontecendo. Durante toda a gestação,
Adele continuava tendo aqueles sonhos com Alessandrina. A menina aparecia sempre sorrindo, como se estivesse tentando tranquilizar a mãe. E então chegou o dia, 22 de novembro de 1910, exatamente antes do Natal, como havia sido previsto na sessão mediúnica. Adele entrou em trabalho de parto e deu à luz 2 meninas, mas o que aconteceu no momento do nascimento deixou toda a família em estado de choque total. Uma das bebês era idêntica à Alessandrina que havia morrido. A mesma assimetria facial, o mesmo olho esquerdo mais próximo ao centro, a mesma marca na orelha direita. Era como se a criança morta tivesse simplesmente voltado. Sem hesitar, eles deram à bebê o mesmo nome, Alessandrina. Agora, ela seria Alessandrina II. A irmã gêmea foi chamada de Maria Pazzi. Mas as semelhanças físicas eram apenas o começo, porque conforme as meninas cresciam, algo ainda mais impressionante começou a se manifestar. Alessandrina II tinha exatamente os mesmos comportamentos da irmã morta. Ela era quietinha, gostava de ficar no colo da mãe, não se interessava por brinquedos. Maria Pazzi era totalmente diferente. Agitada, brincalhona, o oposto completo. E vocês não vão acreditar no que aconteceu quando elas completaram 2 anos. 2 anos se passaram, e as diferenças entre as gêmeas eram de dar arrepios. Alessandrina II e Maria Pazzi eram irmãs idênticas biologicamente, mas em tudo mais. Eram completamente opostas. E as semelhanças de Alessandrina II com a criança morta ficavam cada dia mais evidentes. Prestem atenção nestes detalhes, que vão fazer vocês questionarem tudo. Alessandrina II tinha fobia de barulhos altos, exatamente como a primeira Alessandrina. Ela odiava queijo, a mesma aversão específica. Ela gostava de dobrar e alisar roupas, de brincar com sapatos grandes demais para ela. Maria Pazzi não fazia nada disso. Mais assombrado ainda, as 2 Alessandrinas falavam de si mesmas na terceira pessoa. Diziam, Alessandrina tem medo, em vez de eu tenho medo. Elas inventavam apelidos carinhosos para as pessoas, chamavam a tia Caterina de Caterana. Comportamentos idênticos. Carmelo estava documentando tudo fotograficamente. As fotos mostram claramente que aos 2 anos, Alessandrina II tinha desenvolvido exatamente a mesma assimetria facial da irmã morta. A mesma hiperemia no olho esquerdo, a mesma seborreia na orelha direita. Maria Pazzi não tinha nenhuma dessas características. Mas o que mais impressionava a família era a personalidade. Enquanto Maria Pazzi era uma criança normal, brincalhona e sociável, Alessandrina II era introvertida, contemplativa, quase adulta demais para a idade. Era como se uma alma mais velha habitasse aquele corpinho de criança. A tia Caterina, que visitava a família todos os dias, confirmava tudo. Ela jurava que estava vendo a mesma criança que havia perdido 2 anos antes. É ela, dizia com lágrimas nos olhos. É nossa Alessandrina que voltou. E então aconteceu algo que deixou toda a família sem palavras. Algo que provaria definitivamente que aquela não era uma coincidência. Vocês estão preparados para o que vem agora? Porque o que aconteceu quando Alessandrina II tinha 8 anos vai fazer vocês repensarem tudo sobre vida após a morte. 2 anos depois, quando as gêmeas estavam com 8 anos, a família decidiu fazer uma viagem para Monreale, uma cidade próxima a Palermo, famosa pela sua deslumbrante catedral normanda. Era 1918 e seria a primeira vez que as meninas visitariam o local. No café da manhã, Adele comentou animada. Meninas, hoje vocês vão ver coisas que nunca viram antes em Monreale? Era apenas um comentário casual de mãe empolgada com o passeio. Mas a resposta de Alessandrina II gelou o sangue de todos na mesa. Mas mamãe, eu conheço Monreale. Eu já estive lá antes, disse ela com uma naturalidade assustadora. Adele olhou confusa. Filha, você nunca esteve lá. Nenhuma de vocês esteve.
Mas Alessandrina II insistiu. Eu fui sim. Você não lembra que tem uma igreja linda com um homem enorme no teto com os braços abertos? E então, ela fez algo que fez o tempo parar. Alessandrina II abriu os braços, reproduzindo exatamente a posição do Cristo Pantocrator, o mosaico gigantesco que fica no teto da Catedral de Monreale, uma imagem que ela nunca havia visto, um lugar onde ela nunca havia estado. O silêncio na mesa era sepulcral. Como uma criança de 8 anos poderia saber sobre um detalhe tão específico de um lugar que nunca visitou? A primeira Alessandrina havia estado em Monreale quando tinha apenas 2 anos, acompanhando os pais numa peregrinação religiosa. Carmelo anotou tudo meticulosamente. Quando chegaram a Monreale, Alessandrina II demonstrou conhecer outros detalhes da catedral. Ela sabia onde ficavam certas capelas. Comentou sobre o jardim do claustro como se já tivesse brincado ali. Maria Pace, por outro lado, estava vendo tudo pela primeira vez, reagindo com a curiosidade natural de uma criança descobrindo um lugar novo. A diferença entre as irmãs naquele dia foi gritante. Mas vocês acham que a história termina aí? Oh, não! Conforme Alessandrina II crescia, outras características começaram a emergir. Ela desenvolveu um interesse profundo por questões espirituais, meditava sozinha, tinha pouco interesse por afazeres domésticos típicos de meninas da época. E em 1921, algo aconteceu que selaria definitivamente este caso como um dos mais impressionantes já documentados. Conforme Alessandrina II crescia, sua personalidade se tornava cada vez mais intrigante. Aos 10 anos, ela demonstrava um interesse por assuntos espirituais que era totalmente incomum para uma criança da idade. Enquanto Maria Pace brincava com bonecas e se interessava por coisas típicas de meninas, Alessandrina II ficava horas em contemplação silenciosa. Ela gostava de meditar sozinha, algo que ninguém havia ensinado. Passava tempo arrumando coisas, organizando objetos, como se houvesse uma ordem específica que só ela entendia. Tinha uma aversão natural aos afazeres domésticos, preferindo atividades mais contemplativas e intelectuais. Charles Lancelin, um respeitado pesquisador francês especializado em fenômenos espirituais, havia ouvido falar do caso e mantinha correspondência com Carmelo Samonat. Em março de 1921, Carmelo escreveu uma carta detalhada para Lancelin, relatando como as diferenças entre as gêmeas persistiam após mais de 10 anos. Enquanto Maria Pace se desenvolve como uma menina normal de sua idade, escrevia Carmelo, Alessandrina II continua demonstrando características que eram exatamente iguais às da nossa primeira filha. Não é apenas uma semelhança física, é como se a mesma alma tivesse retornado. O que mais impressionava era a maturidade emocional de Alessandrina II. Ela tinha uma profundidade no olhar, uma sabedoria que parecia vir de outro lugar, de outras experiências. Conversava sobre temas complexos, com uma compreensão que transcendia sua idade cronológica. Maria Pace, embora igualmente inteligente, era uma criança comum em todos os aspectos. Gostava de brincadeiras, era espontânea, vivia o presente sem grandes questionamentos existenciais. A diferença entre as irmãs era tão marcante que visitantes da família imediatamente percebiam que havia algo especial em Alessandrina II. Mas o que aconteceu em 1922 deixaria a comunidade científica internacional de queixo caído. A história das gêmeas italianas estava prestes a ganhar repercussão mundial, e pesquisadores de toda a Europa começariam a estudar este caso extraordinário. Vocês imaginam o impacto que isso causou? Mas esperem, porque ainda não contei a vocês a parte mais impressionante desta história. A história das gêmeas Samonat começou a circular pelos círculos intelectuais europeus. Carmelo havia publicado seus relatórios detalhados, incluindo fotografias comparativas, que mostravam as semelhanças físicas impressionantes entre as duas Alessandrinas.
A comunidade científica estava dividida. Alguns cépticos, outros totalmente convencidos. Charles Lancelin, o pesquisador francês, ficou tão impressionado que reproduziu as cartas de Carmelo em seu livro sobre reencarnação. Outros estudiosos europeus começaram a viajar para Palermo para conhecer pessoalmente as gêmeas e investigar o caso. O que mais impressionava os pesquisadores era a metodologia de Carmelo. Ele não era apenas um pai emocionalmente envolvido. Era um investigador sério que documentava tudo com rigor científico. Ele tinha fotografias, depoimentos de testemunhas, registros detalhados dos comportamentos, uma verdadeira investigação científica. A tia Caterina, que visitava a família diariamente, foi uma das testemunhas mais importantes. Ela havia conhecido intimamente a primeira Alessandrina e podia atestar que os comportamentos, maneirismos e até mesmo expressões faciais eram idênticos. É como se o tempo tivesse voltado, ela dizia. É exatamente a mesma criança. Outros membros da família e amigos próximos confirmavam os detalhes. Todos lembravam dos sonhos proféticos de Adele, das misteriosas batidas na porta, da sessão mediúnica que previu o retorno antes do Natal. Tudo havia sido testemunhado por múltiplas pessoas antes mesmo das gêmeas nascerem. Mas o que mais intrigava os pesquisadores era o intervalo de apenas 8 meses entre a morte e o nascimento. Na maioria dos casos de reencarnação documentados, há um período mais longo entre as vidas. 8 meses era um tempo extremamente curto, o que tornava o caso ainda mais extraordinário. Conforme Alessandrina II crescia, suas características únicas persistiam. Ela mantinha a mesma personalidade contemplativa, os mesmos interesses espirituais, a mesma aversão a certas comidas e ruídos. Era como se uma personalidade completa tivesse simplesmente migrado de um corpo para outro. Mas vocês sabem o que é mais impressionante? Este caso não ficou apenas nos registros históricos. Ele influenciou toda uma geração de pesquisadores e continua sendo estudado até hoje. O caso das gêmeas Simoná tornou-se um marco na pesquisa sobre reencarnação. Ian Stevenson, o famoso psiquiatra da Universidade de Virgínia, que dedicou sua carreira ao estudo científico de casos de vidas passadas, considerava este um dos casos mais convincentes já documentados. O que tornava este caso especial não eram apenas as semelhanças físicas e comportamentais. Era a combinação de fatores que pareciam impossíveis de explicar por coincidência. As previsões mediúnicas, os sonhos proféticos, as batidas misteriosas e depois o nascimento de uma criança com características físicas e psicológicas idênticas à falecida. Stevenson destacava 3 aspectos cruciais. Primeiro, as marcas físicas correspondentes, a assimetria facial, a hiperemia no olho, a seborreia na orelha. Segundo, os comportamentos específicos que não eram comuns em crianças, as fobias particulares, as preferências alimentares, os maneirismos únicos. Terceiro, o conhecimento de lugares nunca visitados, como demonstrado no episódio de Monreale. Para a comunidade científica, este caso levantava questões fundamentais sobre a natureza da consciência e da personalidade. Como explicar que uma criança desenvolvesse características tão específicas e incomuns, idênticas às de outra pessoa falecida? Se fossem apenas fatores genéticos ou ambientais, por que Maria Paz não apresentava as mesmas características? O fato de serem gêmeas idênticas tornava o caso ainda mais intrigante. Elas compartilhavam exatamente o mesmo código genético e cresceram no mesmo ambiente familiar. Teoricamente, deveriam ser muito mais semelhantes entre si. Mas, na realidade, Alessandrina II era muito mais parecida com a criança falecida do que com sua própria irmã gêmea. Este paradoxo desafiava as explicações convencionais sobre formação de personalidade. Geneticistas e psicólogos não conseguiam explicar como características tão específicas podiam se manifestar em apenas uma das gêmeas, especialmente quando essas características correspondiam perfeitamente às de uma pessoa
que havia morrido antes delas nascerem. O caso começou a influenciar outros pesquisadores ao redor do mundo. Médicos e cientistas passaram a prestar mais atenção a relatos similares, aplicando métodos de investigação mais rigorosos. E vocês sabem o que descobriram? Que este não era um caso isolado. A investigação rigorosa do caso Samoná abriu caminho para o estudo de outros casos similares ao redor do mundo. Ian Stevenson e sua equipe documentaram milhares de casos, onde crianças pequenas faziam afirmações detalhadas sobre vidas anteriores, muitas vezes incluindo marcas físicas correspondentes. O caso das gêmeas italianas tornou-se um modelo de como investigar esses fenômenos. A metodologia de Carmelo Samoná, documentação fotográfica, depoimentos múltiplos, registro cronológico detalhado, foi adotada por pesquisadores em diversos países. Descobriram casos semelhantes na Inglaterra, como o das gêmeas Pollock, onde duas meninas nasceram com marcas de nascença idênticas às cicatrizes de suas irmãs mais velhas que haviam morrido em um acidente. Na Índia, encontraram centenas de casos onde crianças lembravam vidas anteriores com detalhes verificáveis. O que tornava o caso Samoná especial era a combinação única de fatores: os fenômenos premonitórios, sonhos e sessões mediúnicas, o curto intervalo entre as vidas, a presença de gêmeas permitindo comparação direta e a documentação contemporânea feita pelo próprio pai pesquisador. Mas nem todos aceitavam essas explicações. Céticos levantavam questões importantes. Poderia ser influência psicológica dos pais? Coincidência estatística? Seleção de memórias que confirmavam expectativas? Cada objeção era analisada cuidadosamente pelos pesquisadores. No caso específico das Samoná, era difícil argumentar influência psicológica. As características físicas eram objetivas e mensuráveis. O conhecimento sobre Monreale foi demonstrado antes da visita. As diferenças comportamentais entre as gêmeas eram evidentes para todos os observadores, não apenas para os pais. Conforme décadas passaram, o caso continuou sendo citado em literatura científica. Universidades começaram a incluir esses estudos em cursos de psicologia e medicina. O que antes era considerado impossível ou supersticioso começou a ser tratado como um fenômeno digno de investigação séria. Mas o mais impressionante é que até hoje, mais de 100 anos depois, ainda não temos uma explicação científica completa que consegue dar conta de todos os aspectos deste caso extraordinário. Mais de um século se passou desde que as gêmeas Samoná nasceram em Palermo, e este caso continua sendo um dos mais impressionantes já documentados sobre possível reencarnação. O que começou como a tragédia de uma família italiana tornou-se uma das evidências mais estudadas sobre a continuidade da consciência após a morte. O que aprendemos com esta história extraordinária? Primeiro, que há fenômenos na experiência humana que ainda não conseguimos explicar completamente com nosso conhecimento científico atual. Segundo, que a documentação rigorosa e a investigação séria são fundamentais para separar fatos de fantasia. Carmelo Samoná, com sua metodologia cuidadosa, nos deixou um legado precioso. Suas fotografias, relatórios detalhados e correspondência com pesquisadores europeus criaram um arquivo histórico que permite análise mesmo décadas depois. Ele provou que fenômenos extraordinários merecem investigação extraordinária. Para os céticos, este caso apresenta desafios significativos. Como explicar as semelhanças físicas específicas? Como uma criança pode conhecer detalhes de lugares que nunca visitou? Por que apenas uma das gêmeas idênticas manifesta essas características? Essas questões permanecem em aberto. Para aqueles que acreditam em reencarnação, o caso Samoná oferece evidências convincentes de que a consciência pode sobreviver à morte física e retornar em uma nova forma. A combinação de fatores premonitórios, semelhanças físicas e comportamentais e conhecimentos inexplicáveis cria um quadro difícil de ignorar. Mas, independente de nossas crenças pessoais,
Esta história nos ensina algo fundamental. Devemos manter nossas mentes abertas aos mistérios da existência. A ciência avança exatamente quando encontra fenômenos que desafiam nossas teorias atuais. Hoje, as gêmeas Samoná já se foram, mas seu legado permanece nos arquivos de pesquisa, nas universidades que estudam consciência e nas mentes de todos que se perguntam sobre o maior mistério da vida. O que acontece quando morremos? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. Mas casos como este nos lembram que o universo ainda guarda segredos extraordinários e que, às vezes, o impossível acontece bem diante dos nossos olhos. Fontes: Samoná, C. 1911. Um caso de reencarnação. Relatório original, Arquivos da Universidade de Palermo. E aí, o que vocês acharam desta história impressionante? Deixem nos comentários se acreditam em reencarnação e se conhecem outros casos similares. E não esqueçam de se inscrever no Círculo das Vidas para mais histórias incríveis que vão abalar suas certezas sobre vida e morte. Curtam este vídeo e compartilhem com alguém que precisa conhecer esta história extraordinária.